Fala, minha gente, o meio-dia está no ar com o flagrante desse motorista embriagado que provocou um acidente, atropelou 2 pessoas e deixou um morto. Coloca na tela do SBT. Tomei uma cervejinha, provocou um grave acidente. Toda essa história que aconteceu aqui no nosso estado neste final de semana, eu mostro para você a partir de agora, aqui no nosso meio-dia, que já está começando nesta segunda-feira. Maria Esther, bom início de semana. Para todos nós, Fernando, bom dia para você e bom dia para todo mundo que está em casa. A gente começa o meio-dia de hoje mostrando essa imagem de Itapema para mostrar o sol aqui no nosso estado. A gente tem esse tempo ensolarado em toda Santa Catarina, mas junto com esse sol vem também a queda nas temperaturas, o que já traz um alerta. Estamos vivendo aí um surto de doenças respiratórias aqui em Santa Catarina, aumento de casos, já são milhares de pessoas com gripe, também com casos de Covid, e a gente vai lembrar também a importância da vacinação. Fernando? O meio-dia já está no ar. Fala, minha Santa Catarina, muito bom dia, agradecendo a sua audiência nesta segunda-feira, que seja uma semana produtiva, abençoada para todos nós, que Deus abençoe você e toda a sua família. Vamos juntos por aqui. Eu abro essa edição com engavetamento na BR-101 Palhoça, região da Grande Florianópolis, continente. 6 veículos se envolveram neste acidente de trânsito e aí o fluxo ficou bastante complicado no local. Giovana Pacheco vai chegar comigo com todas as informações atualizadas deste engavetamento que deixou o trânsito carregado. Vem, Gi! 6 veículos envolvidos. 6 veículos envolvidos na BR-101. Alguém ficou gravemente ferido? Em que trecho foi o acidente? E neste momento, dona Giovana Pacheco, o trânsito já fluindo melhor? Bom dia, bem-vinda! Bom dia, Fernando. Bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Esse acidente ele aconteceu ali pelo quilômetro 212 da BR-101 em Palhoça e pelo menos foram 6 veículos envolvidos, sendo um deles um caminhão, e 2 pessoas ficaram gravemente feridas e precisaram ser encaminhadas até o Hospital Regional de São José para passar por atendimento médico. O trânsito ele está bastante intenso ainda na região, são 6 quilômetros de fila e inclusive uma das faixas está bloqueada, a faixa da direita está bloqueada e apenas a faixa central e a da esquerda estão liberadas para trânsito. Para quem quiser fazer o desvio, pode fazer o desvio pela via marginal no quilômetro 210 da BR-101 para então conseguir fazer esse desvio. O trânsito na região ele é bastante intenso, por mais que o acidente tenha acontecido às 9 horas da manhã. A concessionária Artérias Litoral Sul e também a Polícia Rodoviária Federal foram até o local para fazer o atendimento e agora a concessionária está lá para conseguir fazer, então, para conseguir guinchar os veículos que estão quebrados e não conseguem sair ali da região. Fernando, então, para quem for passar para o sentido sul, né, na BR-101, tomar bastante cuidado, o trânsito está realmente bastante intenso e para quem quiser desviar, lembrando, é quilômetro 210 na BR-101, indo ali pela marginal, você consegue pegar um trânsito um pouco mais tranquilo para conseguir escapar do trânsito lento. Por aqui são essas as informações e qualquer atualização a gente volta com vocês para trazer essas informações. Volto com você aí para o estúdio. Giovana Pacheco, informação ao vivo, trânsito nesta segunda-feira, BR-101. Alô, meu continente, alô, Palhoça, alô, São José. Teve engavetamento agora pela manhã, mas o trânsito já está fluindo normalmente, a informação ao vivo, agora 11h19. Giovana Pacheco, muito obrigado pela informação. Trago agora uma tragédia que aconteceu aqui em Santa Catarina. Vem comigo que essa história realmente é muito triste. Uma criança morreu depois de ser esquecida dentro do carro. Foi em Videira, aqui em Santa Catarina. É um caso triste que choca todo o estado. O repórter Felipe Bastos tem todos os detalhes desta informação. Aí está o garotinho Miguel, 3 anos, 10 meses. A madrasta esqueceu ele dentro do carro. Foram mais de 10 horas trancado dentro do veículo. Infelizmente, o garoto não resistiu e acabou perdendo a vida.
o corpo foi encaminhado para a perícia. Por isso, esta semana será uma semana decisiva neste caso, com as primeiras informações da perícia no corpo da criança para identificar a causa da morte e também a investigação por parte da Polícia Civil. Felipe Bastos, o que já se sabe, o que a polícia já divulgou a respeito desse caso tão triste? A madrasta já prestou depoimento? Bom dia. Bom dia, Fernando Machado. Bom dia a toda a nossa audiência do SCC Meio Dia. Já prestou depoimento, sim, e a Polícia Civil entrou nesse caso porque não dá para deixar simplesmente, né, Fernando? Mais uma criança, dessa vez 3 aninhos e 10 meses, ela foi esquecida dentro do carro. A madrasta, então, já foi ouvida, já prestou depoimento e esse caso, Fernando, foi registrado na última sexta-feira no município de Videira, que fica aqui no meio oeste do estado. De acordo com informações repassadas para a imprensa, por volta de 7 horas da manhã, a madrasta foi levar a mãe da criança para o trabalho. Dentro desse carro, a criança estava no banco de trás, ela dormia no banco traseiro quando teria permanecido, Fernando, no automóvel praticamente por 10 horas. A madrasta só foi perceber que a criança permanecia dentro do banco, no carro ali, por volta de 5 horas da tarde, quando retornou para o veículo. Quando ela percebeu, então, a criança, infelizmente, já estava sem os sinais vitais. Os bombeiros foram chamados, o SAMU também, mas quando eles chegaram no local, foi tarde demais. A criança já foi, na verdade, confirmado o óbito dessa criança. A Polícia Civil, então, ela começou a investigar esse caso, já colheu, inclusive, depoimentos da madrasta. A criança também já foi identificada como Miguel, né? Vamos conferir aqui, Miguel Antunes Versari, de 3 anos e 10 meses. Informações confirmadas pela Prefeitura do município de Videira, que lamentou, é claro, esse caso por meio das redes sociais. Ainda no próprio Instagram da Prefeitura, que divulgou o seguinte, que Miguel era aluno do Maternal 2 do CEMEI Lúcia Graziotin e que em sua breve passagem encantou a todos com sua alegria contagiante, seu sorriso sincero e sua pureza de criança. Sua presença iluminava os dias e deixava marcas de ternura e amor por onde passava. Esse foi o relato, então, a manifestação da Prefeitura de Videira. É claro, Fernando, muito triste a gente tem que começar essa semana divulgando isso e que são vários os casos também aqui no nosso estado de relatos de, infelizmente, crianças que acabaram sendo esquecidas dentro do carro e o final foi esse. Muito triste, a gente fica até difícil de falar, difícil de noticiar tamanha tristeza que todo mundo vem enfrentando. A mãe também, inclusive, do pequeno Miguel, de apenas 3 anos. A gente vai continuar acompanhando os desdobramentos desse caso, porque essa semana a gente também pode ter novidades sobre esse triste caso aqui da região oeste do estado. Qualquer novidade, eu volto ainda hoje aqui no SCC Meio Dia. Fernando Machado. De olho, Bastos, obrigado por hora. Triste, lamentável. Primeiro, nossas homenagens a essa criança que acabou partindo. Depois, a mãe, que está desolada nesse momento, nosso abraço carinhoso. A madrasta vai passar por uma investigação agora e poderá ser denunciada por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Nesse momento, o sofrimento da família já é suficiente para tanta dor. Não adianta agora a comunidade julgar, apontar o dedo, sem saber o que de fato aconteceu. Por hora, tudo indica que foi uma verdadeira tragédia. A mãe chegou a declarar à Polícia Civil que a madrasta sofre de déficit de atenção. O que significa isso? Está sempre avoada, no bom português. Não consegue prestar atenção em nada. Eu sei porque eu também sofro de déficit de atenção. Infelizmente, uma tragédia. Polícia investigando, a perícia foi feita no corpo do garotinho no final de semana. Agora, essa semana, os dados dessa perícia deverão ser encaminhados para a Polícia Civil, que vai continuar a investigação. Se a madrasta for responsabilizada, vai pagar pelo que cometeu, mas eu não quero acreditar que ela fez isso de forma intencional. Um grande acidente, um grave descuido, irreparável descuido. A polícia vai apontar para a gente se foi apenas isso ou se teve algo mais nessa história. Mas isso é um trabalho para a polícia. A família, nesse momento,
precisa de apoio porque já está sofrendo demais. Agora, bombeiros salvam criança aqui em Santa Catarina, hein, Marister? É isso, Fernando. Na Serra Catarinense, um bebê de apenas 11 meses foi salvo após se engasgar com leite materno. O resgate aconteceu em frente ao quartel do Corpo de Bombeiros de Bom Retiro, na tarde deste domingo. Toda a ação foi registrada pelas câmeras de monitoramento da unidade, que vocês estão vendo aí, e o bebê não estava respirando e a família foi em busca de socorro. Um dos bombeiros realizou manobras de desobstrução, conseguindo liberar completamente as vias respiratórias da criança. O atendimento rápido foi crucial para a sobrevivência do bebê. Após os primeiros socorros, ele foi encaminhado para o Hospital Nossa Senhora das Graças para a avaliação médica. O episódio emocionou a equipe de resgate que realizou o atendimento e salvou a vida da criança. É mais uma história com um final feliz com a participação desses profissionais capacitados, viu, Fernando? 11h26 da manhã, um grave acidente foi registrado no norte do estado. Pode colocar a imagem na tela, porque um motociclista acabou perdendo a vida. O condutor da moto não resistiu e morreu. Quem está chegando com todos os detalhes é o Luiz Felipe, ao vivo, direto do norte do estado. Oi, Luiz. Olá, Fernando. Olá, Maria. Olá a todos que estão assistindo o SCC Meio Dia. Um prazer ter a sua audiência. Bom início de semana a todos vocês. Pois é, Fernando Machado, um acidente grave na rodovia Rio do Morro, que fica na divisa de Araquari com Joinville, acabou sendo registrado no último sábado e, infelizmente, uma pessoa acabou falecendo. Essa pessoa trata-se de Flaudson da Rosa, ele que era natural de Ibirama, aqui no nosso estado, de 33 anos, acabou falecendo nesse acidente. A moto em que ele estava acabou se chocando com um Chevrolet Prisma. A moto dele era uma Honda CG 150 cilindradas e acabou se chocando com esse Chevrolet Prisma. Junto de Flaudson tinha um outro ocupante na carona da moto, na garupa da moto, um jovem de 17 anos, que teve lesões graves, teve amputamento parcial de um dos pés e está em estado grave no Hospital São José, aqui de Joinville. Flaudson residia aqui na nossa cidade de Joinville e acabou falecendo no local. Quando o Corpo de Bombeiros chegou para fazer o atendimento, ele já estava em óbito. O motorista do carro, um homem de 79 anos, do Chevrolet Prisma, acabou não se ferindo. Mais um final de semana violento aqui na BR-280, uma morte registrada de um motociclista, Fernando Machado. Eu volto contigo no estúdio. Muito obrigado, Luiz. Informação importante, acidente que deixou um motociclista morto lá na região norte do estado. E o final de semana teve registro também de acidentes em rodovias do norte catarinense. É o que você confere agora no Giro de Notícias. Neste final de semana, morreu o ocupante da caminhonete Amarok que se envolveu em um grave acidente na BR-280 em Mafra. Claudinir Sanovski, de 44 anos, não resistiu aos ferimentos. Ele foi levado ao Hospital São Vicente de Paulo logo após o acidente na última quinta-feira e perdeu a vida neste sábado. Um acidente na RS 153 no Vale do Sol, no estado do Rio Grande do Sul, vitimou o motorista Luiz Seidel, de 74 anos, morador da cidade de Mafra. O motorista, que já era aposentado, perdeu o controle do caminhão que carregava fumo e acabou se acidentando. O mesmo perdeu a vida no local. Um casal morreu ao parar para trocar o pneu de seu carro na BR-101, no quilômetro 105, na cidade de Penha. Dion Robert Ferreira e Aline Rabuski estavam indo para o Paraná quando foram atropelados e morreram no local. O condutor do veículo que causou este acidente foi contido por caminhoneiros até a chegada da Polícia Rodoviária Federal. Este condutor testou positivo para o consumo de álcool e foi preso em flagrante. 11h29, ainda hoje aqui no SCC Meio Dia, os cuidados com o botijão de gás. Um item que, se você não tem em casa, com certeza conhece alguém que tem: botijão de gás. E se ele pegar fogo, o que deve ser feito? É o que nós vamos ver em instantes aqui no SCC Meio Dia.
E além dessa reportagem, também tem outros assuntos aqui no nosso programa. Antes mesmo da chegada do inverno, doenças respiratórias já pressionam hospitais e aumentam o risco para crianças e idosos aqui no nosso estado. Ao vivo, Giovana Pacheco vai trazer aqui da capital mais informações. E ainda falando de saúde no sul do estado, Emanuela Justino fala sobre que, mesmo com atenção nos bastidores, o Hospital de Uruçanga garante atendimento 24 horas no sul do estado. Em instantes para vocês. 11h30, um motorista foi preso em flagrante após atropelar 2 pessoas em Blumenau. Ele tentou fugir sem prestar socorro e apresentava sinais de embriaguez. Olha só o que ele falou quando os policiais chegaram no local da ocorrência. Pode soltar o vídeo, por gentileza. É uma cervejinha, cara. Tomei uma cervejinha, foi o que ele falou. Pois é, só que a cervejinha acabou levando o condutor a provocar um acidente, 2 pessoas atropeladas, uma pessoa morta. Ou seja, estamos diante de mais um crime de trânsito. Como que será a legislação neste caso? O PC está comigo porque esse caso ganhou grande repercussão aqui em Santa Catarina, na região de Blumenau, não poderia ser diferente. Um homem morto. E eu posso dizer categoricamente, um homem foi assassinado. Uma pessoa foi assassinada no trânsito a partir deste acidente provocado por um motorista bêbado. E é assim que tem que ser tratado. Um assassino. PC. Bom dia, Fernando Machado, Maria Esther. O homem que atropelou e matou, motorista que atropelou e matou um homem de 47 anos e feriu uma mulher, tentou fugir sem prestar socorro, mas foi detido por populares. O atropelamento aconteceu na noite deste domingo, na rua 1º de janeiro, Itopava Norte, próximo a um trecho movimentado, ali na região onde ocorre sempre aos domingos à noite um bailão. Foi ali que aconteceu o atropelamento. A gente tem as imagens para mostrar aqui. No SCC Meio-Dia, uma das vítimas chegou a ser socorrida com vida e foi conduzida em estado grave ao Hospital Santa Isabel. O homem atropelado, ele sofreu traumatismo craniano e quando recebeu os primeiros socorros no local do acidente, apresentava um corte na cabeça e estava inconsciente com suspeita de hemorragia interna. O homem não sobreviveu, ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e a morte dele foi confirmada durante a madrugada no Hospital Santa Isabel. Já o motorista, um homem de 66 anos, estava confuso, com sinais de embriaguez. Ao ser preso em flagrante, se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas admitiu ter consumido bebida alcoólica. A gente confere agora. É uma cervejinha, cara. Essa resposta do motorista de 66 anos, com sinais de embriaguez, fala arrastada, foi dada ao colega Jefinho Santos, do Meso Regional, ontem à noite lá no local do acidente. Perguntado se sabia do atropelamento, o homem disse que não viu nada. Ele foi preso em flagrante, levado até o IML, onde fez exame de corpo de delito. Depois ele foi conduzido aqui, para a central de polícia, onde prestou depoimento, passou a noite aqui e agora há pouco, agora pela manhã, foi levado até o presídio regional de Blumenau. Às 14 horas, ele vai passar por uma audiência de custódia. Já o homem de 47 anos que morreu durante a madrugada no Hospital Santa Isabel deve ser encaminhado em instantes para o IML. Já a mulher que também foi atropelada ali na 1º de janeiro, ela teve ferimentos leves, está fora de perigo, mas um atentado contra a vida, podemos colocar assim também, Fernando Machado. Estamos perdendo essa batalha da violência no trânsito por conta do álcool, por conta da embriaguez ao volante. Fernando.
PC, muito obrigado pela informação. Cruel, triste, um crime. Estamos diante de um crime. Casal atropelado. O criminoso, além de atropelar os dois, ainda foge na intenção de não prestar socorro. Um bandido. É isso que ele é. Com a cara de pau de declarar à polícia que tomou uma cervejinha. Não nessa condição aí. Vai ter que responder. Maria Esther. Daqui a pouco tem a previsão do tempo para vocês e a queda nas temperaturas, o frio que está chegando aqui em Santa Catarina. Mas agora vamos para Criciúma. Por lá tem interdição no trânsito nessa semana. A Manu está chegando ao vivo por aqui para explicar em quais trechos os motoristas devem prestar atenção. Manu, bom dia para você. Oi, Maria Esther, bom dia para o Fernando, para quem nos assiste. A gente está aqui na Avenida Gabriel Zanetti, que vai ficar durante toda essa semana em meia pista. Essa é uma das avenidas mais movimentadas aqui de Criciúma, como a gente vê, já está em meia pista, porque a SC Gás, né, que é a Companhia de Gás Catarinense, está fazendo obras aqui nesse trecho e durante toda essa semana vai ficar interditado. Então, assim, quem precisa passar por aqui, só para explicar para o pessoal, né, essa avenida que liga. Então, por exemplo, quem vem do bairro Michel, do bairro Comerciário ao bairro Próspera. Lá nessa direção onde nós estamos vendo, aqui tem uma rótula, mas lá para frente sai no Parque das Nações, dá sentido então a Próspera e também aqui sai indo reto na Via Rápida. Então, assim, muitos motoristas passam por aqui, principalmente nos horários de pico, então a movimentação é muito grande. Muita gente utiliza aqui essa avenida para, por exemplo, não ir pela Avenida Centenário, que tem mais semáforos, então muita gente acaba vindo por dentro, como a gente fala, mas então só reforçando que durante essa semana o pessoal está aqui na pista fazendo esses trabalhos. Então assim, provavelmente, tá, esses trabalhos vão até o final da semana. Como nesta semana tem um feriado, até segundo o diretor de Superintendência de Trânsito aqui de Criciúma, pode ser que durante esse feriado eles consigam adiantar bastante o trabalho por aqui e aí termine um pouco antes essa interdição. Mas nesse primeiro momento fica aí o alerta também para os motoristas que passarem por aqui, para pegarem outras alternativas, né? Tem a própria Avenida Centenário, outras ruas do bairro Comerciário que dão acesso também à Próspera, ao Parque das Nações, porque aqui realmente fica muito lento, principalmente ali no horário da manhã e final da tarde também. Nós estamos no sentido que vai, né? Só reforçando, que desce aqui a Avenida Gabriel Zanetti, então que dá sentido ao bairro Próspera aqui em Criciúma. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Emanuela, pelas informações. A Manu, que está lá em Criciúma agora, está sentindo Uruçanga, está indo para lá para falar da situação do hospital por lá, mudanças também, mas a direção de lá garante que não está afetando o atendimento. A Manu vai até lá para conferir e trazer as informações. Até daqui a pouco, Emanuela Justino. Ainda falando sobre trânsito, uma nova rua da Praia Comprida em São José terá mudança de sentido para melhorar o acesso de ambulâncias e veículos ao hospital regional. A Giovana Pacheco está ao vivo, vai trazer as informações. Ô Gi, então quais alterações estão programadas? Vamos alertar os motoristas que estão assistindo o meio-dia. Bom dia para você mais uma vez. Bom dia, Maria, e bom dia de novo para quem está nos assistindo. Olha só, essa rua aqui que vocês estão vendo, ela está interditada hoje, a partir das 10 horas da manhã. É a rua Ângelo Bigolin, aqui no bairro Praia Comprida, em São José. E ela está interditada justamente para conseguir fazer uma alteração de trânsito. Essa rua, ela é nova, ela foi inaugurada em dezembro ainda e ela tinha sentido único. E a partir de amanhã, então, ela vai passar a ter duplo sentido, vai ter os dois sentidos aqui, porque essa rua, ela liga essa região aqui com a BR-101. E aí a prefeitura informou que essa mudança vai ser para melhorar o fluxo dessa rua, que normalmente fica com um trânsito mais intenso, para conseguir então fluir melhor o trânsito dessa rua aqui em direção à BR-101. Então essa rua, a Ângelo Bigolin, ela está fechada desde as 10 horas da manhã de hoje, ela vai ficar interditada o dia inteiro e ela deve retomar o fluxo de veículos a partir de amanhã às 7 horas da manhã. Amanhã, às 7 horas da manhã, esse trânsito ele já vai ser nos dois sentidos para conseguir aliviar o fluxo, tanto nessa rua que a gente está vendo a próxima, que é a rua Luiz Fagundes,
quanto na rua José Lino Kretzer. Essas duas ruas elas vão ter então o trânsito mais leve por causa da mudança de trânsito na rua na rua Ângelo Bigolin, na Praia Comprida. Maria, então essas são as informações. Para quem for passar pela região, vale ficar atento, né? Porque aqui essa rua está bloqueada, mas amanhã ela já volta ao normal com essa alteração, com duas vias no trânsito, inclusive para acessar a BR-101. Maria. Obrigada, Giovana Pacheco, pelas informações direto da Grande Florianópolis. Vamos dar uma espiada rapidinho do tempo lá fora? Agora, 11 horas e 40 minutos, tem Urubici, Serra Catarinense com 19 graus. Gente, está esfriando. Hoje de manhã estavam mais baixas, agora com o sol esquenta um pouquinho mais. Mas hoje à noite a gente vai ter as mínimas registradas do dia. Então hoje à noite já vai esfriar. Terça-feira piora, quarta-feira o frio é ainda mais intenso. Já os detalhes para vocês. Agora, Balneário Rincão, vamos dar uma espiadinha no sul do estado? Também, uma segunda-feira ensolarada por lá, 21 graus neste momento. A gente termina o nosso giro agora com Florianópolis, a capital dos catarinenses, 22 graus. Daqui a pouquinho tem a previsão do tempo para vocês. Até já. Muito bem, Maria Esther e as notícias de Santa Catarina. Vamos entrar na opinião de Sol Urrutia. Política com a gente aqui no meio-dia agora para destacar Morro dos Cavalos. Uma nova proposta, como que avançou a solução para esse trânsito caótico, muitas vezes trancado no Morro dos Cavalos, hein, Sol? Bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia para você de casa. A gente tem trazido esse assunto com relação a uma proposta do governo do estado de um traçado alternativo para o Morro dos Cavalos. O Morro dos Cavalos que a gente trouxe aqui, teve acidente recentemente, tem proposta de túnel que está mais uma década sendo discutida e na semana passada um avanço importante. O governo do estado sentou com o governo federal, bancada estadual presente, bancada federal, para apresentar uma nova proposta, mais barata do que a construção dos túneis e que poderia ser construída de uma forma mais ágil e rápida. Porém, a gente traz uma notícia nova. Nos últimos dias, logo após ter sido apresentada a proposta pelo governo do estado ao governo federal, as lideranças indígenas da região do Morro dos Cavalos se manifestaram com uma nota pública dizendo que são contrárias a qualquer proposta alternativa no local e defendem a construção de 2 túneis, como já tinha sido aprovado, inclusive, anteriormente. Os indígenas da localidade são contrários, então, à proposta do traçado alternativo, que, para você ter uma ideia, a estimativa de custo é de cerca de 300 milhões, enquanto que, para a construção de 2 túneis no local, o investimento necessário seria, de acordo com o senador Esperidião Amin, de aproximadamente 4 bilhões. O que diz o governo do estado? Conversei final de semana com o secretário adjunto de infraestrutura, Ricardo Grando, responsável pela elaboração do anteprojeto. Lembrando que, semana passada, o governador Jorginho Melo levou a ideia ao governo federal. O governo federal disse que, se tiver o anteprojeto e as condições técnicas e ambientais, o governo federal pode, sim, colocar dentro das prioridades esse traçado alternativo. O governo do estado diz que vai estudar as alternativas jurídicas e buscar medidas de compensação para as terras indígenas no local. Há, então, esse entrave agora, uma notícia nova que a gente traz aqui, com relação aos indígenas. Só que a área indígena do Morro dos Cavalos, ela foi homologada em 2024 pela União. O que significa isso? Quando a gente tem uma terra indígena homologada, ela passa a ser inalienável, indisponível, e o usufruto dos indígenas dessa região é eterno. O governo aí, então, tem o desafio de, em 120 dias, ter um anteprojeto para apresentar ao governo federal, discutir a proposta com os indígenas, convencê-los da viabilidade, buscar também as viabilidades ambientais e medidas de compensação para que isso não seja mais um entrave para uma solução definitiva para essa região. Hoje o comentário é esse e eu peço licença, Fernando, porque hoje também me despeço do SCC Meio Dia e agradeço a você
pela sua audiência nos últimos 7 meses, compartilhando conosco comentários e opinião da política catarinense. Agradeço a toda a equipe do SCC-SBT pela confiança e pela oportunidade. A gente trouxe aqui destaques com relação à participação das mulheres na política, com a primeira comentarista política do grupo, trazendo aí narrativas, muitas entrevistas, palco para o debate da representação feminina, para o enfrentamento e prevenção da violência contra a mulher. Eu me despeço, Fernando, vou estudar um pouco mais sobre políticas públicas efetivas para que as mulheres, de fato, continuem e abram mais caminhos para o seu protagonismo. Agradeço a Maria, agradeço ao Fernando, em nome da Renata, coordenadora aqui de conteúdos, a toda a equipe do SCC Meio Dia, eu deixo o meu abraço para você. Sol, contribuiu muito com a gente aqui. Uma Obrigada. mulher empoderando outras mulheres, trazendo essa visão tão técnica, mas ao mesmo tempo tão leve da política, com os cartões, um jeito diferente de fazer. Sol, boa qualificação lá, boa capacitação internacional e volte Muito obrigada. com muito mais conteúdo pra gente aqui. E a Sol está nas redes sociais, vocês vão poder acompanhar a Sol através das redes sociais dela nessa viagem de capacitação. Muito obrigado pela contribuição aqui. Eu que agradeço. E essa semana ainda eu tenho minha contribuição no SCC10, onde eu vou deixar uma mensagem de despedida contando para vocês essa nova jornada que eu vou iniciar nos próximos dias. Fechou. Sol Urrutia, aqui no nosso SCC Meio Dia. Volte logo, Sol. Atenção, novas informações chegando para você. Até 1h05 da tarde, aqui no nosso SBT, você fica com o jornalismo. Logo depois, tem A Tarde é Nossa. Bora lá, Maria Esther chegando com outras notícias. Bora, Fernando Machado. Agora, 11h46. Joinville modernizou o sistema de bilhetagem do transporte coletivo da cidade. A gente vai saber agora que mudanças são essas. O Luiz está chegando ao vivo com os detalhes. O que é que vai mudar para quem pega o busão aí em Joinville, hein, Luiz? Conta pra gente. Pois é, Maria Esther, já está havendo a transição do sistema antigo para o sistema atual, que a partir de agora não terá mais aquele bilhete retornável, né? Agora, a partir de agora, só o cartão que você vai poder utilizar para você se locomover aqui em Joinville no transporte coletivo. Eu vou pedir para a nossa produção colocar para a gente aqui o endereço da Passibus, que é onde você vai poder fazer o seu cartão ideal. Então, produção, deixa para a gente rolando aqui enquanto eu dou o restante das notícias. Até o final de junho, o equipamento antigo daquele sistema de bilhetes retornáveis ainda estará operando. Ah, Luiz, mas eu comprei uma quantidade grande desses bilhetes, então como é que vai fazer? Até a hora de você que acabar os seus créditos, ele ainda estará valendo, mas é importante que você corra para fazer o seu cartão ideal, porque ele será o principal meio para armazenar as passagens no sistema do transporte coletivo. Quem já possui o ideal poderá continuar utilizando normalmente. Luiz, então é o seguinte, eu cheguei em Joinville agora, eu tenho os bilhetes antigos, ou eu já sou de Joinville e sempre utilizei os bilhetes antigos e eu preciso fazer o meu cartão ideal. Então, nesse endereço aqui que está passando na sua tela, na Passibus, na rua 15 de novembro, 707, tem uma equipe atendendo em horário de plantão, das 6 horas às 20 horas da noite, das 6 horas da manhã até as 8 horas da noite, de segunda a sexta-feira, para você que queira fazer o seu cartão ideal. E em todos os terminais de ônibus que terão atendimento presencial também você consegue fazer, mas eu recomendo que você vá até na Passibus, faça com antecedência, que você vai conseguir substituir esse sistema que vai ser logo tirado de circulação. Então, só o cartão ideal vai estar valendo, você vai colocar um sistema eletrônico, um sistema mais fácil. Vida que segue a novidade do transporte coletivo aqui de Joinville. Maria Esther, eu volto contigo no estúdio. Um transporte novo, mais moderno, né, Luiz? Obrigada pelas informações. Fernando. Um caso triste movimentou o final de semana em Balneário Camboriú. Um bebê morreu durante o parto na unidade do Hospital Ruth Cardoso. A Cris Pinheiro é quem acompanhou todas as informações deste triste e lamentável caso no final de semana, apurou junto ao hospital e à família. Então vamos conversar com ela agora para saber todas as informações apuradas pela nossa equipe de jornalismo da região do Litoral Norte. Oi, Cris, o que aconteceu? Explica pra gente.
Bom dia, Fernando. Bom dia a você que nos acompanha aqui no SCC Meio Dia. Caso lamentável, bastante delicado, e é assim que a gente vai tratar, viu, Fernando? O caso aconteceu na madrugada de sexta para sábado no Hospital Rude Cardoso, que fica em Balneário Camboriú. A família é de Camboriú. O bebezinho acabou morrendo durante o parto e, claro, revoltou os familiares, pai e mãe, que tiveram que retornar para casa hoje sem o bebê no colo. O pai revoltado, de acordo ainda com a prefeitura, o pai revoltado na manhã de sábado ainda precisou ser contido pelos guardas municipais porque estava bastante alterado, revoltado. Ainda na manhã de sábado também, Fernando, a prefeita Juliana Pavan esteve no hospital conversando com as equipes da maternidade. Agora, pela manhã, a mãe do bebê nos enviou com exclusividade um vídeo. Ela já está em casa, passa bem, mas, claro, pede justiça. Vamos ouvi-la. Meu nome é Daila, sou a mãe do Anjo Ragnar. Hoje era para ser um dia de muita alegria, de meu filho estar aqui com nós, mas por negligência médica ele não está. Não vamos nos cansar, não vamos nos calar. Mais tarde estamos indo fazer outro boletim de ocorrência da minha parte e vamos no Ministério Público. Nós vamos até o fim para ver aquele médico preso, aquele assassino preso. Porque hoje eu tô aqui porque Deus me permitiu, porque era para mim estar junto com meu filho. Mas ele falou, não, você vai descer e vai fazer justiça, porque nenhuma mãe mais vai passar o que eu tô passando, porque meu filho era para estar aqui hoje. Olha, Fernando, em nota, a Secretaria de Saúde e também a Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú informaram que o caso está sendo analisado pelo Comitê de Óbito e pelo Comitê de Ética do hospital. O prontuário do acompanhamento do pré-natal da mãezinha do bebê também já foi solicitado, assim como o laudo técnico dos serviços de verificação de óbito. A Secretaria Municipal de Saúde também determinou que o responsável pela Rede Aline, a antiga Rede Cegonha do governo federal, participe ativamente nessas investigações. A equipe tem um prazo de 72 horas para entregar um parecer técnico. O médico responsável pelo parto foi afastado temporariamente enquanto seguem aí as investigações. Os dados levantados vão ser anexados ao processo de sindicância interna. De acordo com a prefeitura, a família do bebê recebeu suporte psicológico oferecido pela equipe do Hospital Rude Cardoso. Eu tentei conversar hoje pela manhã também, Fernando, com o delegado responsável, porque os pais já registraram um boletim de ocorrência, mas até agora ele não me respondeu. Claro, a gente vai continuar acompanhando esse caso e traz mais informações aqui e também no nosso portal SCC10. Volto contigo, Fernando. Cris Pinheiro, muito obrigado pela informação. Tá aí a Cris com todos os detalhes desse triste caso. Agora, 8 minutos faltando para o meio-dia. Ainda nessa edição, você confere com a gente uma reportagem especial. Vamos falar sobre o gás de cozinha. Dá só uma olhada. Um item que, se você não tem em casa, com certeza conhece alguém que tem. Botijão de gás. E se ele pegar fogo, o que deve ser feito? É o que nós vamos ver em instantes aqui no SCC Meio-Dia. E ainda hoje, por volta de meio-dia e 5. Falei meio e 5, né? Meio-dia e 5. Falei para vocês que eu tenho TDAH? Dá nisso, vai cortando as palavras. Meio-dia e 5. Olha o Avaí! Olha o Avaí! Esse Avaí faz coisa! Daqui a pouco, tudo sobre o Avaí aqui no nosso SCC Esporte com a Angélica Varaschini. Líder da Série B, Avaí! Daqui a pouco para você no Esporte do SBT, por volta de meio-dia e 5. Maria? No litoral norte, os pescadores já se preparam para a safra da tainha. A nossa equipe esteve em Balneário Camboriú para conferir qual é a expectativa e também como estão os preparativos por lá. Bora acompanhar? Durante o verão, ela
é deles, dos turistas e banhistas que curtem os seus 6 quilômetros. A partir de maio, é delas, das tainhas que descem do sul para formar um espetáculo na praia central de Balneário Camboriú. Na temporada passada, foram capturadas cerca de 15 mil tainhas nos 3 ranchos da praia central. A expectativa este ano era maior. Mas, com a decisão do governo federal de limitar pela primeira vez a cota da captura por embarcações artesanais em Santa Catarina, os pescadores seguem otimistas, mas acreditam que se a decisão não for revogada, podem ser prejudicados. Infelizmente, com essa cota aí que foi criada, né, a gente tem um receio que o pessoal do sul capture essa cota e quando chegar no norte vai prejudicar nós, porque a gente se prepara, né, o ano inteiro para isso. São 3 meses que a gente vai permanecer na praia todos os dias e, felizmente, se essa cota não chegar até a gente aí, a gente não sabe nem o que vai fazer. Mas esse desafio não tirou o brilho não, viu? Até porque a pesca da tainha representa sustento para milhares de famílias no estado. Em Balneário Camboriú, cerca de 200 famílias dependem da pesca. Além, claro, de ser patrimônio cultural catarinense. Os preparativos estão a todo vapor. Aqui no Rancho da Selma, na Barra Sul, eles se uniram para dar mais uma conferida nas redes, manutenção e aquela pintura nos barcos. Esse está lindão, não acha? O Ronan, presidente da associação, é um dos que mais está ansioso. Filho, neto, sobrinho de pescador, traz no coração o gosto pelo mar. Sempre trabalhei de marinheiro, né? A profissão da nossa família aí com passeio de barco aqui na cidade. E há 9 anos atrás aí, depois dei uma migrada aí para pesca artesanal. Peguei mais gosto ainda, né? Por já ser de família. E hoje a gente ainda continua realizando essa atividade aqui na cidade, na praia central aqui de Balneário Camboriú. Se engana quem acredita que nos ranchos da praia central de Balneário Camboriú, apenas eles estão de olho no mar. Elas também marcam presença forte na pesca da tainha aqui, como a Jaci. Jaci, da onde que surgiu esse amor pela pesca artesanal da tainha? O amor pela pesca da tainha surgiu através de... Eu passeava aqui na praia, né? E um dia os meninos me chamaram para puxar a rede, né? O Laerte ali. E daí peguei amor pela pesca, né? Então estou aqui quase todos os dias, começa do dia 1º de maio, vai até dia 30 de julho, todos os dias a gente puxa a rede. Como a Praia Central é turística e durante todo o ano é comum ver embarcações de lazer navegando, durante a temporada da pesca da tainha, esta situação, por vezes, interfere na captura. Mas este ano, o Laércio afirma que a situação deve ser amenizada. Esse ano a gente vai reforçar a fiscalização, por isso que até a prefeita Juliana criou o cargo aí de coordenador da pesca e economia artesanal, porque por entender que tem que ter alguém, né, que conhece, que entende um pouco, para poder estar ajudando nessa fiscalização. Então a gente tem os fiscal, tem a postura também que vai estar presente, temos a guarda municipal também da cidade que também vai estar presente. Então todos os anos a prefeitura aluga uma lancha e ela cede aí para a fiscalização do meio ambiente para que possa fiscalizar. Aqui na Praia Central não existem ranchos tradicionais de madeira, mas o município fornece contêineres e tendas para abrigar os pescadores, que já estão montadas, servem como dormitório, cozinha e até para guardar as embarcações. Quando estivemos no Rancho da Selma, ainda não tinha aquele almoço saboroso. Mas o Jean, que é cozinheiro, preparou um café fresquinho para a equipe do SCC e promete que nos próximos meses serão de mesa farta. Nós vamos fazer um robalinho que nós temos guardado aí, uma tainhazinha e umas paratezinhas aí, né, frita. O pessoal gosta bastante, né? Um arrozinho, uma batatinha soltê. Sabe onde você acompanha a temporada da pesca da tainha em Santa Catarina? Tainha SCC! Coisa boa. Olha, nesse final de semana acontece em Lages o encontro do LIDE
Santa Catarina. Neste final de semana, aconteceu o encontro. Aconteceu e a gente vai mostrar para vocês. Um grupo de líderes empresariais aqui do nosso estado estiveram na Serra Catarinense para discutir sobre o setor do turismo. Vamos acompanhar na reportagem de Suiane de Lis. O encontro do LIDE-SC reuniu em Lages especialistas e lideranças para debater sobre os desafios e oportunidades do setor do turismo em Santa Catarina. O evento realizado na Serra Catarinense dá início a uma série de fóruns discutindo o tema do turismo e economia criativa. A Serra Catarinense é um produto, um aparelho de interesse mundial. Nunca foi tão valorizado os ambientes conectados com a natureza, com o meio ambiente. Então a gente tem o mais difícil, que é uma qualidade exuberante de atratividade. Temos que agora fazer isso se transformar em geração de oportunidades e riqueza para as pessoas. O fórum contou com palestras e painéis que abordaram desde a valorização da cultura local até oportunidades para promoção e geração de negócios. As pessoas estão vindo para a Serra, para Lages, para toda a região, e nós temos que nos preparar com as nossas estruturas, com nossos restaurantes, com nossos hotéis, que a gente possa atender esse volume de turismo e aproveitar então para que a gente possa nesse dia desenvolver e trocar ideias nesse ambiente assim de negócios que o LIDE nos proporciona. Nós precisamos planejar isso, é preciso orientação na direção de infraestrutura, de marketing integrado e de posicionamento de mercado. Isso não cai do céu, porque são vários municípios. E aí pensar na integração com a Serra Gaúcha e com o litoral catarinense. O Fórum Serra Catarinense Destino de Valor discutiu também o potencial da indústria criativa e da inovação para gerar e fortalecer as atividades turísticas e os atrativos da região. É muito importante a gente vir a uma cidade tão virgem de turismo como Lages, né, para poder discutir proposições e caminhos para que a gente possa desenvolver não só Lages, como a Serra Catarinense. Porque nós, de Lages e da Serra Catarinense, temos aquilo que é mais maravilhoso que Deus nos deu, que são as belezas naturais da nossa região serrana. E podermos fomentar isso, fomentando o turismo, é fomentar crescimento, desenvolvimento, emprego e renda. Então, é muito importante momentos como este que estão acontecendo em Lages e com certeza absoluta teremos muitos outros. Meio-dia, 1 minuto, chegou aquele momento da gente dar uma espiadinha nos destaques do portal scc10.com.br, Fernando Machado. O que é notícia? O SCC10 mostra, Vaticano define data do conclave. Você vai ver no SCC10 quando que a escolha do novo Papa deverá iniciar em Roma. Destaque para Iotton Neto, ainda nesta edição do nosso Meio-Dia. Já mostramos aqui hoje, no meio-dia, bombeiro salva bebê de 11 meses engasgado com leite em Santa Catarina. Se você perdeu aqui na nossa programação, tá lá também no SCC10. Tem, Fernando, outra notícia que tá chamando a atenção por aqui, ó. Lanche de pão com ovo sem frigideira, delicioso e fácil na Air Fryer. A queridinha Air Fryer, né? Olha lá, pãozinho com ovo, você gosta? Pão com ovo na Air Fryer? É só delícia, Marisa. Ah, não tem como ficar ruim, Fernando. Olha isso daqui. Vai me desculpar, Marisa. Essa hora o pessoal fazendo almoço, pensando na comida, né? Horas, Marisa. Coisa boa, facinho de preparar e não precisa nem de frigideira, hein? Quer saber como? SCC10. Mas precisa de Air Fryer. Exatamente. Gravíssimo acidente entre carros deixa feridos na BR-101. Caminhão mobiliza resgate. É o destaque que abriu a edição de hoje do nosso meio-dia. Então vamos para a próxima, dona Karen. Vamos para a próxima notícia aqui do nosso SCC10 que a gente destaca para vocês. Filha de ex-prefeito morre com um noivo em troca de pneu na BR-101 em Santa Catarina. O casal estava a caminho de uma festa de aniversário em Curitiba. Mais um destaque aqui do nosso portal. Fernando. Aline Rabuski, filha do ex-prefeito de Pinheiro Preto, o Pedro Rabuski, morreu junto com o noivo, o Dion Robert, enquanto os dois trocavam o pneu do carro na BR-101 em Penha, no litoral norte de Santa Catarina. O acidente foi na madrugada deste sábado. Uma tragédia do trânsito do nosso estado, infelizmente. Vamos voltar ali para a página inicial do SCC10 para a gente dar mais uma espiadinha? Vamos então, voltamos lá para a página inicial para vocês conferirem o que tem de notícia no nosso portal da notícia aqui em Santa Catarina. scc10.com.br, Fernando Machado. Vamos de esporte?
O ponto falhou aqui, meu amor. Desculpa, o que foi? Blumenau, Fernando. Primeiro a gente vai com Blumenau, a gente vai voltar a falar sobre prevenção de enchentes no Vale do Itajaí. Bom, o governador Jorginho Melo assinou uma ordem de serviço para a obra emergencial de limpeza lá na barragem de José Boatê. Por isso, o PC está ao vivo e tem todos os detalhes, até porque essa barragem, na verdade, essa e as outras barragens do nosso estado voltaram à discussão depois da enchente recente no litoral, especialmente na região do Vale. E aí, o governo do estado está dando uma atenção à manutenção e até obras emergenciais nestas estruturas. O PC está comigo, está ao vivo e tem todos os detalhes ao vivo. Alô, Blumenau, diga para aí, meu caro PC. Muito bem, Fernando. Quando bate um vento aqui, o cabelo já era, né? Fernando Machado, Maria Esther. O assunto voltou para a pauta do governo do estado, o assunto prevenção de enchentes, recuperação das barragens, depois daquela série de enchentes de 2023. E agora, o trabalho que está começando hoje em José Boatê é a primeira etapa dos serviços para recuperação e revitalização da maior estrutura de contenção de cheias do estado. A gente vai mostrando imagens aqui no SCC Meio Dia, desta que é a maior barragem e que previne principalmente enchentes. Ela é fundamental para milhares de pessoas aqui do Médio Vale, para cidades abaixo de Ibirama, Apiúna, Rodeio, Blumenau, Timbó, Pomerode, enfim, as cidades abaixo de Ibirama são protegidas pela estrutura da barragem de José Boatê. E aí, o que acontece? Em março, uma vistoria dos técnicos da Celesc e da Defesa Civil identificou a necessidade de remover entulhos nas galerias da barragem. Em vários pontos, detritos como troncos, lixos e outros materiais comprometem o escoamento adequado da água. E, além disso, esses entulhos acumulados lá nas galerias dificultam a execução da manutenção prevista pelo governo do estado. E o trabalho deve se estender durante toda a semana, está começando hoje, é um trabalho que deve levar alguns dias para ser concluído. E aí, na sequência, assim que as galerias, os canais da estrutura estiverem limpos e esvaziados, os técnicos vão poder realizar ou concluir o levantamento necessário sobre o atual estado da barragem. Então, é um relatório que precisa ser concluído e que vai apontar as obras necessárias para manutenção e recuperação da barragem de José Boatê. A gente sabe que uma das comportas da estrutura está danificada, emperrada, está fora de operação, que é um risco para a região do Vale do Itajaí. Então, já é certo que essa comporta da barragem terá que passar por manutenção. E o relatório vai apontar ainda que outros locais precisam ser restaurados, como a Casa de Máquinas, por exemplo. Começa pelo serviço de limpeza e o governo estadual promete revitalizar e recuperar toda a estrutura. Uma importante notícia para a região do Vale do Itajaí. Voltamos ao estúdio, Fernando e Maria. Obrigada, PC, pelas informações, direto de Blumenau, trazendo todas as notícias e informações ali do Vale do Itajaí. Fernando. Agora vem chegando o esporte com a Angélica Varaschini. Fala, pessoal! Olá para você que está em casa. Bora falar de esporte aqui no SCC Meio Dia nesta segunda-feira? E bora ver então no nosso telão onde estão os catarinenses na tabela de classificação da Série B. Tá lá, seguindo o líder, Avaí é o primeiro colocado com 11 pontos. É a mesma pontuação do Cuiabá, que está aqui, ó, na segunda colocação, com a mesma pontuação do Avaí. Depois tem Vila Nova, Curitiba ali no G4. Já no Z4, aqui de vermelhinho, a gente tem o Botafogo de São Paulo com 2 pontos, Paysandu tem 2, Amazonas também com 2 pontos. E lá na parte de baixo, lá na lanterna, o Volta Redonda. O Criciúma é o 14º com 5 pontos e a Chapecoense lá, 11º colocado com 6 pontos, o catarinense na Série B, os catarinenses. E com a derrota por 1-0 para o Cruzeiro, o Vasco acabou demitindo o técnico Fábio Carrilli, que vinha fazendo aí a campanha do Vasco, mas com o decorrer da competição, se os resultados não vêm,
acaba sobrando sempre para os técnicos. Mas bora ver, então, a tabela da Série A do Campeonato Brasileiro, para a gente acompanhar quais as mudanças que aconteceram depois dessa rodada, quem subiu, quem desceu, quais as posições, as mudanças que a gente teve. Então, olha só. O Flamengo assume a liderança do Campeonato Brasileiro Série A com 14 pontos. Logo abaixo tem o Palmeiras com 13, o Bragantino com 13 e o Cruzeiro com 10 ali no G4. E aqui na parte de baixo a gente tem o Atlético Mineiro, o Grêmio, Santos e Sport no Z4. Claro que no decorrer de tudo isso, as coisas vão mudando e essa tabela, ó, vai mexer e mexer muito. É o Campeonato Brasileiro Série A, segunda-feira de muitos gols por aqui. E na Série C, a gente teve a terceira rodada da competição. O Figueirense, olha, não anda bem. Tá complicado pro pessoal do Estreito, hein? Alô, Henrico, e aí? Como é que é? Como é que fica essa situação do Figueirense? Já por outro lado, o Bruscão tá mandando bem. Coloca aí, Israel, pra gente a tabela de classificação da Série C, pra gente ver onde é que tá o Figueirense, onde é que tá o Brusque. Lá em cima a gente tem o Londrina, que é líder da competição, seguida de Ituano, Maringá, Ponte Preta. E aí tem Brusque e Botafogo. O Brusque tá aqui, ó, quinta posição, 7 pontos. Vem bem o Brusque nesse início de Série C do Campeonato Brasileiro. E lá embaixo o Figueirense, olha aqui, gente, enquanto o Avaí tá lá na parte de cima, o Figueirense está aqui na parte de baixo. O Figueirense é o primeiro na zona de rebaixamento com 1 ponto. É a Série C do Campeonato Brasileiro. E já pela Série D, a segunda rodada foi positiva para os catarinenses. Na Arena Barra, o Pescador ganhou de 3-0 do São Luís, do Rio Grande do Sul, lá de Juí, da minha terrinha. Vitinho, Natan e Elvinho fizeram os gols da vitória do time de Balneário Camboriú. Já em Bagé, no interior gaúcho, Guarani e Marcílio Dias ficaram no empate por 3-3. Os gols do Marinheiro foram marcados por Levi e Alex Gonçalves 2 vezes. Resultado importante para o time de Itajaí, que esteve perdendo por 3-1, mas conseguiu reagir. E já no estádio do Vale, no Rio Grande do Sul, um outro empate. São José e Joinville acabaram no 1-1. Keké fez o gol do tricolor, que volta com 1 pontinho para o norte do estado. Segunda-feira de muito futebol com os catarinenses em campo. O SCC Esporte vai ficando por aqui. Agora Maria Esther e Fernando Machado seguem com vocês no SCC Meio-Dia. Legal, muito obrigado, Angélica. Ainda hoje, sobe o número de casos de doenças respiratórias agudas graves aqui em Santa Catarina. Mudanças nas temperaturas. O corpo não aguenta e os hospitais estão lotados. É logo depois do intervalo. Até já. Estamos de volta com o SCC Meio-Dia desta segunda-feira. Agora, meio-dia e 22 minutos, a gente vai com a previsão do tempo. Hoje o dia começou ainda com instabilidade em algumas cidades, principalmente no norte do estado. Mas agora, no decorrer da segunda-feira, o sol aparece para todo mundo, e isso por conta do avanço de uma massa de ar seco e frio pelo sul do Brasil. E para hoje, ainda tem mais um alerta, viu, sobre queda nas temperaturas. No fim da segunda-feira, que vai esfriar por todo o nosso estado. As mínimas hoje vêm à noite. Então vocês vão ver que até esquenta um pouquinho agora com o sol, né? Pode chegar a 20 graus na Serra, meio oeste também, 22 no extremo oeste. Aqui para nossa faixa leste, nosso litoral, as temperaturas sobem mais. 25, 26 aqui na região do Vale, 24 no norte, no sul do estado também. Porém, eu peço atenção às mínimas, gente. Olha só, região serrana, mínima de 5 graus, e isso deve ser hoje à noite. Mínima de 6 no meio oeste, oeste catarinense tem 7. Olha só, gente, vai esfriar bastante, então é aquele dia de você deixar separado um cobertor, um edredom, um casaquinho, né? Quem vai sair mais tarde, porque hoje a gente vai ter essa queda, esse declínio acentuado nas temperaturas, viu? E amanhã, olha só como é que vai ser a terça-feira. O dia já começa com sol em Santa Catarina, mas o destaque mesmo está nas baixas temperaturas, com mínimas abaixo de 10 graus em boa parte do nosso estado.
Na região serrana e meio-oeste, nós podemos ter entre 0 e 6 graus no amanhecer, com condições de formação de geada para essas áreas. Mas aí durante o dia já esquenta. Inclusive, vocês vão notar nos próximos dias uma amplitude térmica, que é uma grande diferença entre a mínima e a máxima registrada. E isso já começa a valer amanhã. Olha só, Lages amanhã, mínima de 4 e máxima de 17 graus. Então, olha a diferença da mínima e da máxima, né? Então, esquenta. Então, você sai todo agasalhado de casa, depois vai tirando os casacos, né, ao longo do dia. Chapecó, mínima de 8 e máxima de 22 graus, amplitude ainda maior. Criciúma, mínima de 11 e máxima de 21. Joinville também tem 21 de máxima, porém 13 graus de mínima. Floripa amanhã deve amanhecer com 15 graus ou menos em algumas regiões aqui da região da Grande Florianópolis e máxima de 21. Esquenta um pouquinho mais amanhã Blumenau, que também amanhece ali com 12 e termina o dia com 12 também, né? A gente tem esse frio nos extremos do dia, porém com a presença do sol pode chegar aí aos 24 graus, viu? Então, gente, fica esse alerta para vocês. É claro que ao longo da semana eu vou falar, mas é lá na quarta-feira que a gente deve ter essa queda acentuada nas temperaturas, com algumas cidades ali da Serra Catarinense, meio-oeste, essas cidades mais altas do meio-oeste, a gente pode ter também temperaturas negativas. Fico alerta para vocês dessa semana aí, viu? Vamos agora para o sul do estado? A Prefeitura de Uruçanga se pronunciou a respeito de rumores a respeito de uma possível renúncia da diretoria do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Para entender melhor essa situação, a Emanuela Justino traz para a gente ao vivo mais informações. Ô Manu, o que a gente tem que saber... Opa, Giovana chegou por aqui? Agora sim temos a Emanuela Justino. Manu, o que a gente precisa saber, até para informar quem está em casa, os atendimentos estão sendo feitos normalmente aí em Uruçanga? Conta pra gente. Oi, Maria Esther, boa tarde mais uma vez. Sim, o atendimento está normal aqui no Hospital Nossa Senhora da Conceição de Uruçanga, né? O único hospital da cidade. E é claro que sempre é natural as pessoas terem essa preocupação, né? Será que vai parar o atendimento? Não vai parar? Mas está tudo normal, os atendimentos estão sendo feitos. Qual é a situação, né? Porque a Prefeitura faz um repasse sempre, todos os meses, no valor de R$200 mil aqui para a instituição, que essa aqui é uma instituição particular, digamos assim, com interesse público, né? Que faz atendimento pelo SUS. Então, assim, a informação desse rumor surgiu depois de uma reunião que aconteceu no início do ano, né, em relação a um pedido da diretoria do hospital para o aumento desse valor que é repassado. Então, atualmente, a Prefeitura repassa R$200 mil por mês aqui para o hospital. Ao ano, né, vezes 12 dá R$2.400.000. E esse pedido de aumento do valor seria passar de R$200 mil por mês para R$240 mil por mês, né? Então, isso seria uma diferença de R$40 mil no repasse todos os meses. E aí começou, então, esse rumor de uma possível renúncia da diretoria. A Prefeitura de Uruçanga, então, mandou uma nota esclarecendo, né, falando que todo o valor, todo o aumento, todo o valor que é repassado precisa estar previsto num orçamento que é sempre feito o quê? No ano anterior, né? Então, por exemplo, até dezembro desse ano, o valor a ser repassado que já estava previsto é de R$200 mil por mês. Mas a Prefeitura se coloca à disposição, né, depois desse período, para, enfim, para ter diálogo, para ter conversa em relação a possíveis mudanças, né? Mas, a princípio, então, continua os serviços aqui, os atendimentos estão feitos normalmente. Foi informado também, né, que, então, a Prefeitura está em dia com esses pagamentos. Além disso, também foi feito um repasse de mais de R$1.500.000 aqui para a instituição. E também a diretoria, né, claro, aí tem essa informação desse rumor. Caso, né, a diretoria venha a renunciar, à Prefeitura de Uruçanga falou que está aberta, então, a conversar com outras instituições que tenham interesse em administrar aqui o hospital. Lembrando, né, uma questão de saúde pública, é uma questão também que mexe aqui com a população de Uruçanga, outros serviços que precisam vir para cá, mas a informação que a gente precisa repassar aqui nesse primeiro momento é que os atendimentos seguem normais, então esse impasse em relação ao atendimento ou não é por conta desse aumento
aumento que foi pedido pela diretoria atual, mas a Prefeitura de Criciúma informou que está com os pagamentos em dia e que eles seguem fazendo esses pagamentos de acordo com aquilo que foi previsto no orçamento desse ano de 2025. Segundo eles falaram, também além desse pedido do aumento de R$40 mil por mês, também teria pedido, né, um pagamento com uma 13ª parcela aqui para o Hospital de Uruçanga. Bom, a gente segue acompanhando, mas a princípio foi essa nota emitida pelo hospital, pela Prefeitura aqui de Uruçanga em relação aos atendimentos aqui do hospital. A gente segue acompanhando, qualquer novidade a gente traz aqui no SCC. Volto contigo aí no estúdio. Obrigada, viu, Emanuela, pelas informações. Esse hospital que está aí ao fundo é o hospital que nasceu Fernando Machado. Ele estava aqui contando. Em Uruçanga, o Hospital Nossa Senhora da Conceição. É daí que veio 1991. Né? Contei, não posso falar né, a data, a idade do Fernando, ele não gosta de falar. Acabei contando para o pessoal aí em casa. Obrigada, viu, Manu, pelas informações. A gente segue falando de saúde, porque eu acabei de falar do frio para vocês, né? Que a gente vai ter essa queda nas temperaturas aqui no nosso estado. E a gente sabe que isso tudo, essa mudança no tempo, traz essa questão da mudança também nas temperaturas e as doenças respiratórias que começam a aparecer mais. E com emergências lotadas, Santa Catarina segue com um número elevado de casos de síndrome respiratória aguda grave. A Giovana Pacheco está vindo ao vivo com as informações. Ô Gi, conta pra gente quantos casos já foram registrados aqui no nosso estado e também qual é a orientação. A gente tem que falar de vacinação nesse momento também, né? Maria, olha só, foram registrados mais de 2.300 casos em Santa Catarina de janeiro até 19 de abril, ou seja, não completou nem os primeiros 4 meses de 2025, já foram registrados mais de 2.300 casos dessa síndrome e, além disso, 48 mortes. Florianópolis, inclusive, foi a cidade do estado que mais registrou tanto casos quanto óbitos aqui em Santa Catarina, então a gente precisa realmente ficar de olho. E Maria, realmente nessas horas o que a gente precisa falar e bater na tecla é a vacinação. E a médica do Hospital Infantil, ela falou com a gente, vocês vão ouvir aí as instruções que ela dá de principais formas de vacinação. Vamos ouvir. Nas últimas 2 semanas, nós tivemos 199 internações de doenças respiratórias, incluindo principalmente o vírus da gripe, influenza A, vírus sincicial respiratório e o rinovírus. É importante que nessa época do ano, já cedo, nós tenhamos um calendário de vacinação atualizado. Nós precisamos que a população entenda a importância da vacina nessa faixa etária, principalmente naquelas crianças menores de 1 ano. Segundo a DIV, esses casos todos registrados em Santa Catarina, eles podem ser divididos em 3 partes. São eles os outros vírus respiratórios, que são chamados de OVR, foram 600 casos, Covid-19 e influenza. E a gente reforça aqui, né, que os principais públicos de atenção são as crianças de 0 a 9 anos e também os idosos acima de 70 anos, mas também acima de 60 a gente já pode ficar atento. Então, só reforçando o que a médica falou, vacinação é a principal forma de você combater esses vírus, né, respiratórios. Então é sempre bom manter o calendário vacinal totalmente atualizado para você se prevenir. Então fique com o calendário vacinal atualizado que você vai conseguir então ficar bem prevenido. Só trazendo aqui para vocês, os sintomas são tosse, dor de garganta, dor muscular, articulações e também dor de garganta. Ao sentir esses sintomas todos reunidos, né, principalmente se você for do público de mais atenção, é importante ir ao serviço de saúde, procurar um atendimento de saúde para garantir que você vai ficar bem. Inclusive, prestando mais atenção agora com as temperaturas baixando, né, Maria? Viu, Giovana, pelas informações. É isso, gente, reforçando a importância da vacinação diante de todos esses casos que nós estamos vendo aqui em Santa Catarina de doenças respiratórias, principalmente entre crianças e idosos. Obrigada, viu, Gi, pelas informações. Fernando. 12h33, na manhã de hoje, o governador Jorginho Melo se reuniu com prefeitos do oeste do estado no programa Santa Catarina Levada a Sério. O encontro para a prestação de contas acontece em Xanxerê
e o Felipe Bastos está com a gente ao vivo. Então vamos lá acompanhar a prestação de contas do governo que o próprio governador Jorginho Melo foi levar aos prefeitos lá da região oeste. Santa Catarina levada a sério. Ainda hoje a opinião de Roberto Azevedo, mas antes disso, o roteiro de Jorginho pelo oeste. Diga lá, Bastos. É isso aí, Fernando. Lembrando que a gente já acompanhou, né, esse programa, a segunda edição do programa Santa Catarina Levada a Sério, na cidade de Chapecó, há um mês atrás, mais ou menos, e hoje ele está em Xanxerê, justamente para prestar contas para a comunidade, para a população. Estiveram presentes, aí, reunidos nesse evento, agora há pouco, aqui em Xanxerê, autoridades locais, prefeitos dos municípios que fazem parte da AMAI, que é a Associação dos Municípios do Alto Irani. Governador Jorginho Melo também discursou, falou com a imprensa, mas entre os pontos importantes, Fernando, destacados inclusive pelo próprio governador Jorginho Melo, ele falou de um assunto que nos interessa e muito, que é a situação da BR-282. Durante a entrevista coletiva para a imprensa, ele destacou como que está a negociação com o governo federal para estadualizar essa importante rodovia que praticamente liga todo o nosso estado de Santa Catarina. Vamos ver um trecho do que o governador Jorginho Melo falou sobre esse projeto de estadualização da BR-282. Acompanhe. Eu fiz um pedido ao governo federal para que ele estadualize a BR-282 e só me dê o dinheiro da conservação, o dinheiro que ele já gasta hoje. Que o Estado assume, nós vamos fazer os pontos críticos e depois vou fazer uma concessão. Vamos definitivamente ter que fazer uma concessão, porque senão daqui 20 anos nós estamos falando em duplicação da BR-282 ainda. Porque não é prioridade para o governo federal. E para Santa Catarina é prioridade. Para o grande oeste do estado é prioridade. Então foi um pedido que eu fiz por escrito, de forma muito respeitosa, para que o governo federal nos dê, estadualize a 282 para a gente fazer os pontos críticos, alguma terceira faixa, e paralelamente já fazer um processo de concessão, pedagiando, claro, evidentemente, mas nós ter a oportunidade de ter a 282 duplicada, porque ela é a estrada mais importante do oeste de Santa Catarina. Assunto extremamente importante, relevante, essa situação da BR-282, e após o evento da prestação de contas do governo aqui do estado, o governador se reuniu com prefeitos, com os 14 prefeitos que fazem parte da AMAI, que é a Associação dos Municípios do Alto Irani. Nós conversamos também com o Chico Fole, ele que é presidente da associação e também prefeito do município aqui de Xaxim. Vamos ver o relato do prefeito Chico Fole. Cada prefeito está trazendo a sua prioridade, ou seja na saúde, ou seja na educação, na infraestrutura, né? Cirurgias que tem um pouco atrasado ainda, né? Mas nós estamos fazendo as coisas acontecer e nesse momento, junto com o governador, junto com o governo do estado, não tem como dar errado, só tem a dar certo. Durante o dia, inclusive, durante a tarde, na verdade, o governador permanece aqui em Xanxerê, viu, Fernando? Porque amanhã, terça-feira, ele permanece aqui na região oeste do estado, levando a segunda edição do Santa Catarina, levada a sério, só que dessa vez o evento vai ser na cidade de Concórdia. Fernando Machado, devolvo para você no estúdio. Muito obrigado, Felipe Bastos. A opinião agora é de Roberto Azevedo. João Rodrigues está definindo a estratégia e a temática da pré-campanha ao governo do estado. Hein, Roberto? Explica pra gente. Bom dia. Boa tarde, Fernando. Boa tarde você que nos assiste. É isso mesmo. Dia 5 de junho, portanto, daqui a pouco mais de um mês, o PSD vai fazer um grande encontro em Criciúma. Vai ser o primeiro de uma série. Depois vai partir para outras cidades, o que já estava definido a partir do dia 22 de março, quando houve o pré-lançamento da campanha, da pré-campanha de João Rodrigues ao governo do estado, lá em Chapecó. Vamos dar uma olhadinha aí. O João Rodrigues, ele vai definir a estratégia dele em cima de segurança pública, atendimento às pessoas em situação de rua, as estradas, rodovias federais e estaduais, e por aí começar a tocar em pontos que o PSD e ele, João Rodrigues, aqui no dia
22 de março, aquele que eu me referi, do lançamento da pré-campanha, vai começar por aí essa discussão do que ele tem de visão sobre esses assuntos. Sobre pessoas em situação de rua, Chapecó tem muito a dizer a outros municípios de Santa Catarina, viu, Fernando? Principalmente aos maiores, porque não só João Rodrigues foi um dos pioneiros no Brasil a fazer a internação compulsória, como lá essa questão de trocar a situação pelo trabalho está dando certo. Tudo bem. Vamos continuar com política. Agora para falar de Jorginho Melo, que se dedicou a participar de eventos religiosos neste final de semana, Roberto Azevedo. Pois é, um em Içara, no santuário lá do Coração Misericordioso do Jesus, e este evento que a gente está vendo, que é um evento católico bastante significativo, atrai muita gente, e de fato, foi no sábado, quando a igreja ainda fazia referência às últimas homenagens ao Papa Francisco. Ou seja, é uma influência que interessa também ao governador do estado, que ele é católico, é devoto de Nossa Senhora Aparecida, mas estava lá prestando homenagem. E no mesmo fim de semana, Jorginho Melo participou da abertura da 40ª edição, aí já é outra imagem, aí você está vendo, a 40º Congresso Nacional dos Gideões Missionários, que acontece em Camboriú. Aí a página é evangélica. As duas questões cristãs, tanto evangélico, católico e outras versões, são muito influentes na hora de definir o voto para o fiel. Faz a diferença. A pessoa que participa do culto, da missa, ele acaba sendo influenciado aqui ou acolá, e a pauta da direita cai como uma luva para esse segmento religioso. É interessante, o governador está fazendo também a parte dele, você viu agora há pouco, está lá no Oeste, tanto em Chapecó quanto em, aliás, Xanxerê, quanto em Concórdia, a partir de amanhã, ele está falando com os prefeitos e ouvindo deles as demandas. E é uma coisa que tem que funcionar, porque se você oferece, você tem que devolver em obras. Tem mais um assunto ainda na pauta, que hoje, Fernando, o superintendente, o novo superintendente do Ministério da Pesca e Aquicultura, o Jean Ricardo, foi nomeado. Está lá no Diário Oficial. Por que essa nomeação é importante? Para quem não sabe, o Jean Ricardo é ex-vereador em Garopaba, foi presidente da Câmara dos Vereadores e agora entra nesta pasta como superintendente tanto da pesca quanto da aquicultura, no momento em que Santa Catarina faz uma demanda judicial para definir a questão da cota da pesca da tainha, aquelas 800 mil toneladas lá, que são restritivas, inclusive, na pesca de arrasto na praia, estão na pauta e ele, Jean Ricardo, entra agora no circuito como novo superintendente. Já pensou em entrar numa pedreira dessa? Porque a portaria que limitou a questão da pesca da tainha é do Ministério da Pesca e Aquicultura e também do Ministério do Meio Ambiente. Mas ele vai ter que se desdobrar aí para atender esta reivindicação catarinense. Tem mais do Roberto em sc10.com.br. Roberto, obrigado por hora. Sempre com a política. Falando em SC10, a Maria Esther já está por lá com os destaques de hoje. Sim, Fernando, já vim aqui conferir junto com o Iotton, que já está aqui também no SCC Meio-Dia. E é claro, né, Iotton, não tem como a gente fugir. O assunto dos últimos dias é o conclave, né? A decisão aí do próximo Papa, a escolha do próximo Papa, né? Bom dia para você. Bom dia, Esther. Bom dia a todos vocês que nos assistem em Santa Catarina no SCC Meio-Dia. Como você falou, é o assunto do momento, não em Florianópolis ou Santa Catarina, mas o mundo todo agora, nessa expectativa de quais são as próximas etapas, já que o Papa Francisco já fez sua despedida, foi sepultado no último final de semana, e a Secretaria da Imprensa da Santa Sé, lá em Roma, no Vaticano, já divulgou o cronograma para os próximos dias. Bora conferir? E é sobre isso, então, que a gente vai conversar com vocês agora e trazer essas informações, porque o Vaticano definiu a data do novo conclave. E a gente sabe que isso desperta não apenas uma curiosidade de como é o processo de escolha do novo Papa, mas também um calendário que é seguido rigorosamente. A data ela foi definida hoje, nesta segunda-feira, dia 28, e divulgado pelo Gabinete da Imprensa da Santa Sé nas redes sociais, que o conclave que vai fazer a eleição do novo Papa
já que Francisco, aos 88 anos, nos deixou, já tem data marcada. De acordo com o Vaticano, o conclave começa no dia 7 de maio, daqui a alguns dias, 16 dias após a morte do Papa Francisco. A decisão foi tomada pelos cardeais presentes em Roma, hoje, nesta segunda-feira, na 5ª Congregação Geral, que é uma das etapas para a definição de como vai ser o processo de escolha do próximo representante da Igreja Católica. Ele é estabelecido pela Igreja desde o século IX. O conclave pode ter entre 15 até 20 dias depois da morte do Papa para ser dado o início. E cardeais de todo o mundo participam desse processo de escolha. Tem uma reportagem completa em scc10.com.br explicando o passo a passo de como funciona esse conclave, que será feito com, no máximo, 135 cardeais que tenham menos de 80 anos, e essa votação é feita secretamente, de uma forma extremamente rigorosa, dentro da Capela Sistina, onde esses cardeais ficam resguardados para a escolha do novo Papa, e tem candidatos aí de todo mundo que podem assumir a direção e o comando da Igreja Católica. E no nosso portal de notícias de Santa Catarina, você vai ficar super informado sobre todas essas etapas, quem são os preferidos, de onde são os cardeais que podem assumir o comando da Igreja. Fica ligado conosco que você não perde informação nenhuma. Mudando de assunto, a gente vai falar agora de um tema fofinho, que a gente sabe que o nosso público do SCC10 e do SCC Meio-Dia também gosta, e não é pouco, porque um cachorro foi flagrado num momento de intimidade, tentando namorar uma cadelinha que estava no cio, a Mel Poderosa com seu mel poderoso. A gente vai conferir agora o vídeo nas imagens. Solta aí, por favor. Felipe, dá um liga. A Mel, tô vendo o cachorro chorando, tô caçando aqui dentro de casa, fui lá no portão e a Mel aqui, que ela tá no cio, né? Olha onde o cachorro tá, irmão. Eu não sei como que ele foi parar ali. Olha só. Mano, como que você subiu aí, irmão? Mano, você subiu pelo telhado, mano. Como que ele subiu aí, gente? Esse vampiro... Ele foi pela vizinha, ele subiu a escada do vizinho aqui. Olha, mano, tudo isso pra dar com aquela gordinha, mano. Arriscando a vida, mano. Maluco, sai daí, mano. Mano, Sai daí! eu já vi louco agora. Vou ter que ligar pro meu pai. Mano, né, pô, eu queria dar uma namorada, o amor não tem limites, né? Cachorro safado e esperto, mas persistente. Tava ali firme e forte, buscando a Mel que tava ali no cio e paquerando, né? A gente nunca sabe quando pode surgir um clima também no mundo dos pets, No né, mundo Esther? animal, não é, Exatamente. Esse daí deu um jeito aí no telhado. E a cara dele? Cara de safado. E assim, ó, viralizou nas redes sociais, tá estouradíssimo, todo mundo comentando do cachorro que subiu no telhado para tentar dar uma namorada. Pra tentar namorar. Mano! Mano, o tutor impressionado ali, o tutor impressionado. Obrigada, Iota. Obrigado, Esther. Até amanhã. Vamos para um rápido intervalo aqui no meio-dia. Tem imagens do tempo lá fora da Guarda do Embaú. Olha só, agora é mais friozinho, 22 graus. A gente não vê toda aquela multidão que a gente sempre mostrava aí na Guarda, né? 22. A gente volta daqui a pouquinho. Meio-dia, 49 minutos. Estamos de volta com o SCC Meio-Dia. E tem aumento na conta de luz agora para o mês de maio. Presta atenção. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou mudanças na tarifa e nós vamos mostrar agora aqui no meio-dia. Giovana está chegando hoje. Agora em maio, a bandeira será amarela. Agora, o que é que isso significa na hora de pagar as contas? Explica pra gente. Maria, olha só, quando a gente muda, né, a bandeira tarifária da conta de luz para amarelo, é sinal que ela vai ficar um pouquinho mais cara do que a gente está habituado. Então, antes a gente estava com a bandeira verde e agora com a bandeira amarela, o custo de a cada 100 kW de energia, né, consumidos vai ser de R$ 1,88. Então, vai ficar um pouquinho mais cara aí a energia, a conta de energia no nosso dia a dia. Mas por que, né, isso acontece? Bom,
A gente estava num período chuvoso, né, de chuvas aqui por todo o Brasil, mas principalmente também nas áreas dos reservatórios das hidrelétricas, e agora a gente vai passar por um período do ano que é um pouquinho mais seco. E segundo a ANEEL, a previsão de chuva, de vazão de água nas regiões dos reservatórios, ela ficou abaixo do que o esperado para os próximos meses. Então, por isso, com a junção desses dois fatores, foi preciso, então, fazer essa transição da bandeira verde para a bandeira amarela. A gente já vinha numa frequência de bandeiras verdes desde dezembro de 2024 e ainda em outros meses também era muito mais frequente a bandeira ser verde e não amarela, mas agora, então, essa mudança acontece, mas pelo menos ainda não é a vermelha, está no amarelo. Então, a gente só fica um pouquinho mais atento. Inclusive, a ANEEL pede, né, reforça alguns comportamentos dos consumidores para que continuem economizando, fiquem até mesmo ainda mais atentos para economizar no dia a dia, para conseguir, então, trazer uma sustentabilidade e também não sobrecarregar o serviço das termoelétricas, porque quando tem pouca água, é preciso acionar, né, o trabalho das termoelétricas e aí acaba, então, congestionando, né, tornando o trabalho, a energia, o custo, né, da energia um pouco mais caro. Então, o recado final é bandeira amarela a partir de maio. Vamos economizar, ficar com o consumo consciente. E por aqui são essas as informações. Eu volto com vocês aí para o estúdio. Obrigada, Giovana. Tá dado o recado pro pessoal, hein? A partir de maio vai ter mudança aí na conta, hein? Então a gente tem que ficar aí atento também, porque a bandeira vai ser amarela, Fernando. Amarela. Quem aí tem botijão de gás em casa, hein, dona Maria Esther? Eu não tenho, Fernando. O meu fica lá na central do apartamento. O meu é central também. É central. Mas, se não é o seu caso, se você tem aquele gás, tem gente que fica com ele dentro de casa mesmo, né? Dentro da cozinha. Tem gente que deixa na lavanderia, Fernando, ou até na parte externa de casa. Você tem feito a manutenção desse gás aí, Fernando? É, manutenção. Você sabe que dá para fazer, né? Manutenção constante, porque corre o risco dele pegar fogo ou até explodir. O gás de cozinha, apesar de trazer muitas facilidades ao nosso dia a dia, também exige muito cuidado. Pois é, porque senão os problemas podem ser bem grandes. A gente vai ver agora na reportagem do Kaique Guede e do Nereu Filho. Um botijão de gás pegando fogo. Apesar de muita gente ter um desse em casa, você sabe quais são as orientações em casos assim? Quando eu fecho a válvula, eu cesso totalmente a saída de gás ali da boca da válvula. Eu tenho fechamento total. Se essa válvula está quebrada, eu não consigo fazer o fechamento desse gás. É onde eu tenho um risco, né? Vai manter esse vazamento. Eu não posso deixar o vazamento acontecer. Vazamentos de gás são bem perigosos. Por isso, em caso de dúvida, a sargento Cassandra destaca. Se está pegando fogo, está consumindo o gás que tem dentro desse botijão. E eu tenho mais risco se esse gás ele solta, né? Se ele vaza no ambiente, do que se ele está sendo consumido. Então, eu tenho consumo desse gás, eu não tenho vazamento dele, acaba sendo mais seguro. Então, nada de parar apenas a chama e deixar o gás vazando. A partir do momento que eu cesso a chama, e mantenho ali aberta a válvula, eu vou ter o vazamento daquele gás, tornando o ambiente extremamente perigoso. Porque o gás, a gente não tem noção, a gente não tem ideia, de aonde ele está, a quantidade que vazou, eu não consigo ver. Então, a questão do vazamento de gás é extremamente perigoso. Todo vazamento de gás é considerado um grande vazamento. Aqui na capital de Santa Catarina aconteceu uma ocorrência envolvendo o botijão de gás e ela repercutiu bastante. Por quê? Bom, principalmente porque o uso irregular de botijão de gás no multifamiliar, Em Florianópolis é proibido a gente ter botijão de gás em situações como essa. Então, o prédio ali ele deveria ter uma central de gás e o botijão, deveria ficar no térreo. E não era o que aconteceu ali. Então, isso aí só isso já demonstra que estava totalmente irregular essa questão do gás. Relatos preliminares, a partir dos próprios moradores, dizem que alguns preferiam
poderiam usar o botijão dentro da residência para que não entrassem ali na divisão do Sistema Único de Gás sem medidores para cada unidade. Quais são os riscos que isso oferece a pessoa ter o botijão dentro de um apartamento? E eu gostaria que o senhor falasse também sobre a importância de cumprir as normas técnicas. O prédio era irregular, então isso já cria mais um problema, né? Então a gente tem aí a possibilidade de fazer essa alteração e colocar o medidor de gás, né, individual, porque justamente por a falta desse equipamento foi a justificativa que alguns moradores usaram para utilizar uma coisa que é irregular, que é o botijão de gás, dentro do seu apartamento. Às vezes parece que a burocracia é feita para atrapalhar o cidadão, mas na verdade, muitas das vezes, esse tipo de situação é para salvar a vida do cidadão. Falando em normas, né, acho que é bem importante a gente citar a questão de válvula, data de vencimento, né, que as válvulas do botijão, elas têm uma data de vencimento, as mangueiras do botijão têm datas de vencimento também, as mangueiras corretas, né? E também é importante a gente lembrar que a braçadeira também tem que ser trocada com alguma frequência, né? Porque é uma braçadeira que está com defeito, que está enferrujada, ela também pode gerar um vazamento ali, não dando o aperto necessário na mangueira. Medidas simples salvam vidas. Após a instalação, eu preciso pegar uma esponja com detergente, né, um pouquinho de água, faço uma espuma e coloco ali em volta, né, para mim ter certeza de que não está vazando. Se eu verificar a presença de bolhas, é porque ficou algum tipo de vazamento. Então eu tenho que dar mais um aperto ou desconectar e conectar novamente ali para realizar a instalação perfeitamente, né, sem vazamentos. Se você chegar em casa e sentir aquele cheiro de gás, muito cuidado. Feche imediatamente a válvula do botijão. Se o vazamento continuar, tire o botijão de casa e deixe o ambiente arejado. Mesmo assim, fique atento. Qualquer faísca pode ser fatal. Vou ligar um ventilador para arejar. Não façam isso, né? Porque pode gerar ali uma faísca e acabar gerando a explosão, que é o que a gente precisa cuidar, né? O arrastamento, até abrindo uma porta, às vezes tem uma areia embaixo da porta ali, gera uma micro faísca, né? E isso pode também levar a uma explosão. Então, muito cuidado com a questão do cheiro de gás. Tem pessoas, né, que tem um vazamentozinho e cozinham e continuam fazendo, né, as tarefas, esquecem, depois eu vejo isso daí. Não, gente, tem que cuidar, porque realmente vazamento de gás é um negócio muito sério. Agora, meio-dia, 58 minutos, já estão sendo realizadas as obras de acesso às embarcações no ferryboat, que faz a travessia entre Itajaí e Navegantes. A Cris Pinheira é quem vai explicar pra gente. Ô Cris, por onde os motoristas devem entrar agora, depois dessas alterações? Isso, Maria. A partir de agora, aliás, as obras ainda estão acontecendo, mas assim que elas forem concluídas, não há ainda uma previsão, viu? Mas assim que elas forem concluídas, a fila em direção ao ferryboat vai ser realizada apenas pela rua Joinville e não mais pela Avenida Ministro Vitor Conder. Ela vai ser feita atrás dos dois mercados, de peixe e público, em direção à Avenida Paulo Bauer. O estacionamento da Avenida Ministro Vitor Conder, ali na frente dos mercados, também, que está em 45 graus, vai passar a ser linear. E as vagas da rua Joinville vão ser retiradas para dar aí passagem, né, ocupar ali esta fila extra para os motoristas que vão em direção ao ferryboat. Agora, lembrando que essas obras seguem, não há previsão para serem concluídas por enquanto, então nas próximas semanas os motoristas devem manter a atenção redobrada. Se você costuma, como eu, transitar por aquela região e não vai utilizar o ferryboat nesse momento, o ideal é pegar rotas alternativas, como esta Avenida 7 de Setembro, onde eu estou, ou também a Rua Uruguai, para você se dirigir aos bairros do norte da cidade. Volto contigo, Maria. Obrigada, viu, Cris, pelas informações direto do litoral norte, que também está ensolarado nessa segunda-feira. Vocês sabem que na nossa programação aqui, na sequência tem o A Tarde é Nossa e depois, no finzinho da tarde, tem o Tá Na Hora Santa Catarina e o Cleiton Ramos tem o convite para você.
Maristé, Fernando Machado, tudo bem com vocês? Pessoal de casa aí acompanhando o SCC Meio-Dia. Olha só, no frio que se aproxima, a sensação de sede é sempre reduzida, a gente sabe. Mas você sabia que este hábito pode causar sérias consequências? Estou falando da nossa saúde? Pois bem, tem matéria em relação a esse assunto logo mais no nosso Tá Na Hora. Quer dizer, essa matéria e outras também. Tudo isso com o objetivo de deixar você bem informado. O nosso encontro é 18h30. É logo mais. Contamos com a sua audiência. Cleiton, então a partir das 6h30 da tarde, Tá Na Hora Santa Catarina. Olha, vocês sabem que o nosso estado aqui tem se destacado no cenário nacional e internacional quando o assunto é a produção de mel. É um produto de qualidade que vem conquistando cada vez mais espaço no mundo inteiro. Vocês vão conferir agora na reportagem do Felipe Bastos e Andrés Rodrigues. Em 2023, Santa Catarina foi o terceiro maior exportador do país, com mais de 5.400 toneladas de mel vendidas para o exterior. Os Estados Unidos são o principal destino, responsáveis por 81% das exportações catarinenses. Depois vem o Reino Unido, a Alemanha, a Bélgica e o Canadá. No cenário nacional, Santa Catarina também se destaca na produção de mel, ocupando a 8ª posição no ranking com mais de 4.000 toneladas, o que representa 6,6% de tudo que é produzido no Brasil. A apicultura está em todo o estado. São cerca de 13.000 apicultores e 358.000 colmeias. O maior número de produtores está no extremo oeste, oeste e meio oeste. Já a maior concentração de colmeias fica no Planalto Sul e também no Litoral Sul. O oeste de Santa Catarina ele tem contribuído, especialmente nos últimos, talvez 10 anos, com o maior número de apicultores, né? E esses apicultores têm se profissionalizado cada dia mais e eles têm elevado a produtividade. Então, hoje é uma parcela menor de relevância na produção, mas em poucos anos, daqui a pouco vai estar se equiparando com o sul. O sul do estado tem produtores grandes em termos de volume e de caixas, né? Mas a maior produtividade hoje, também por fatores climáticos, ela está no oeste e meio oeste. Santa Catarina tem investido cada vez mais na apicultura e já colhe bons resultados. Além de se tornar referência na qualidade, o estado é um dos maiores exportadores de mel do Brasil. E um detalhe interessante, toda essa produção está espalhada por diversas regiões, movimentando a economia de centenas de pequenos produtores. Um exemplo vem desta Associação de Quilombo, que reúne cerca de 40 apicultores. Por aqui, a safra deste ano foi melhor que a do ano passado, reflexo do clima favorável e do trabalho cada vez mais técnico no campo. Chegamos a 1.000 colmeias, numa média de produtividade nesta safra agora de 25 quilos por colmeia. A gente já chegou a mais, mas as intempéries que regem o trabalho das abelhas, essas alterações climáticas, têm influência muito grande nisso. Mas a eficiência do nosso produtor, sem dúvida nenhuma, é substancial para um produto de qualidade. O painel traz informações detalhadas por estado, região, microrregião e município. Um retrato fiel da realidade do campo catarinense. E nem só de grandes produtores vive a apicultura. Em muitos casos, o mel é fruto de uma paixão que começa pequena e cresce com o tempo. No momento eu estou com 18 colmeias, comecei com 2 colmeias. Eu não era sócio da associação e eu utilizava essas colmeias assim para extrair mel para a família, para alguns amigos. E um dia um amigo me convidou para participar da associação. Eu vim em uma ou 2 reuniões e fui ajudar o pessoal da associação na extração. Aí que eu vi o quanto eu estava judiando das minhas abelhas, porque era um outro sistema de extração que eu tinha, um outro sistema de manejo com as minhas abelhas. E fomos aprofundando.
E incentivado também pelo pessoal da associação, aí foi crescendo o número de colmeias. E hoje eu já posso dizer que me sinto um cara realizado, porque não é assim a minha fonte principal de renda, mas é um hobby que eu tenho, gosto muito de fazer. Histórias como esta mostram que a produção de mel é acessível e, ao mesmo tempo, apaixonante, e que ajuda a fortalecer a economia local, especialmente no interior do estado. O nosso trabalho, a exemplo das abelhas, também faz uma grande diferença junto à produção e à produtividade, tanto nos números de Santa Catarina como nos números para exportação. Por hoje era isso, Maria, equipe, muito obrigado pela parceria. Amanhã a gente está de volta, 11h15, ao vivo aqui no SBT. Então cuide-se e até lá. Até amanhã, Fernando, e a gente segue com A Tarde é Nossa. Vamos lá.